Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar início então à nossa aula de número 23, que vai ser dividida em 4 partes. Essa aula ela é dedicada ao estudo de 2 subtipos de funções, que são as funções injetoras e as funções sobrejetoras. E, se você quiser, um terceiro subtipo de função, que é a junção das funções injetoras e sobrejetoras, que, por sinal, são chamadas de funções bijetoras, porque elas são jetoras 2 vezes. Elas são injetoras e sobrejetoras. Tá? Então, nós vamos falar basicamente sobre esses 3 tipos de funções: as injetoras, as sobrejetoras e as bijetoras. Tá certo? E para finalizar, lá no último vídeo dessa aula, nós vamos então falar das funções inversíveis, ou seja, dada uma função, toda função é relação, toda relação tem relação inversa. E aí a pergunta é, quando que a relação inversa de uma função, ou seja, quando que a inversa de uma função continua sendo uma função. Isso pode não acontecer. A inversa de uma função nem sempre é função, e nós vamos ver quando que será e quando que não será. Aliás, nós vamos dizer exatamente quais tipos de funções são funções que têm inversa, ou seja, cuja inversa é função também, tá certo? Para isso, nós precisamos passar primeiro pelas funções injetoras. As funções injetoras são um dos calcanhares de Aquiles de quem faz matemática, ou de quem estuda matemática. Por quê? Por causa da definição de função e a definição de função injetora. São relativamente parecidas. Mas eu tenho um palpite que, com essa aula, você vai entender direitinho o que é função injetora. E eu vou te mostrar um jeito de você não esquecer mais o que vem a ser função injetora. Eu tenho esse palpite. Talvez eu falhe no meu propósito, mas eu acho que se você assistir esse vídeo, você vai entender o que é função injetora e você não vai mais esquecer. Assiste aí, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Depois você me conta se deu certo ou se não deu certo esse meu palpite. Mas esse é meu palpite, você vai entender. Você vai entender e você não vai mais esquecer. Vamos lá. Objetivos da aula, então, né? Da aula não, do vídeo. Definir função injetora e apresentar alguns exemplos e propriedades. Propriedades não vamos apresentar. Tá? Aqui está escrito que vamos apresentar propriedades, mas vamos ficar só nos exemplos. Certo? Bom, quando que uma relação de x em y ela é uma função? Vamos recordar a definição de função. Então, né? Então, uma relação f de x em y ela é uma função se para todo x pertencente ao conjunto x, existe um y no conjunto y, tal que y é igual a f de x. Né? Ou seja, se todo elemento do conjunto x está relacionado com um elemento do conjunto y. Então, todo elemento de x tem que estar relacionado com um elemento de y. Quando o x está relacionado com o y, a gente escreve então que y é igual a f de x. Né? O item 2 da definição diz o seguinte: se você tem 2 elementos iguais no domínio da função x, então a f de x1 tem que ser igual a f de x2. O que está dizendo ali? Ali está dizendo o seguinte: cada elemento do conjunto x, além de estar relacionado com um elemento de y, pelo item 1, o item 2 fala, esse elemento y tem que ser igual. Tá? Então o item 2 fala, x1 igual a x2 no domínio da função, então f de x1 tem que ser igual a f de x2. Tá certo? Essa é a definição de função. Tá certo? E olha o que a definição fala. Se 2 elementos forem iguais, então as imagens são iguais. Mas a função não fala nada a respeito de 2 elementos distintos. Se você tem 2 elementos distintos no conjunto x, o que acontece com as imagens? Elas têm que ser diferentes também? A resposta é não. A definição de função, ela não exige isso. Ela exige que elementos iguais tenham imagens iguais. E elementos distintos? Tanto faz. Tanto faz. As imagens podem ser distintas, as imagens podem ser iguais. Tanto faz. Lembra da função constante que nós falamos na aula anterior?
na aula de número 22, se eu não me engano, foi naquela aula que nós tratamos sobre exemplos. Aquela aula que você não assistiu. Eu sei que você não assistiu. Você acha que não, mas eu já sei. Você não assistiu aquela aula. A aula dos exemplos você não assistiu. Lá tem. Lá tem um exemplo de função constante, que é uma função que associa a cada elemento do domínio sempre o mesmo elemento lá no contradomínio. Função constante. Tá? Então, tem funções que têm essa propriedade aqui. Tem funções que não têm. Tá certo? A função constante, por exemplo, é uma função que não satisfaz essa condição aqui. Ela não satisfaz. Porém, tem algumas que satisfazem. Por exemplo, essa daqui. A função f dos reais para os reais, que leva cada x em 2 elevado a x, isso é uma função que tem essa propriedade aqui. Por que ela tem essa propriedade? Pelo seguinte, ó, pegue dois elementos distintos, pegue dois números reais distintos. Pegou dois reais distintos? Beleza. Um é maior que o outro. Um é maior que o outro. 2 elevado ao maior, a potência 2 elevado ao maior deles é maior do que 2 elevado ao número menor. Né? Então, se x1 for menor do que o x2, 2 elevado a x1 é menor do que 2 elevado a x2. E, portanto, elementos distintos têm imagens distintas. Portanto, essa propriedade aqui é satisfeita por essa função. Funções desse tipo é que são chamadas de funções injetoras. Elementos distintos do domínio são mapeados, são levados, têm imagens distintas lá no contradomínio. Tá certo? Definição formal, então, uma função f de x em y, ela é injetora. Alguns autores também chamam elas de 1 a 1, quando satisfaz a seguinte propriedade. Para quaisquer x1, x2 em x, se o x1 for diferente do x2, então a f do x1 é diferente da f de x2. Ou seja, elementos distintos do domínio têm imagens distintas lá no contradomínio. Funções desse tipo também são chamadas de injeções. E aí é que eu tenho o palpite de que agora você não vai mais esquecer o que é uma função injetora ou o que é uma injeção. Pensa comigo, olha só. Imagina a seguinte situação. Você, por algum motivo, você tem que tomar duas injeções. Uma num dia e outra no outro. Certo? Aí você vai lá, o sujeito pega a seringa, aplica em você e você sente dor. Naturalmente você sente dor. Por quê? Porque tem um metal entrando no seu corpo. Esse metal é a agulha. Lamento dizer, mas é um metal entrando no seu corpo. É fininho, tal, mas entra. Quando esse metal entra no seu corpo, ele mata as células. Quando ele mata as células, é enviado um sinal para o seu cérebro dizendo, ó, morreu célula. Esse sinal enviado é a dor. Por quê? Porque morreu célula. Beleza? Tudo bem. Então você sentiu uma dor danada. No dia seguinte, você sabendo disso, né, que a dor é provocada por morte de células, no dia seguinte você chega, porque você tem que fazer a segunda injeção, tá lá o mesmo sujeito que aplicou a injeção no dia anterior. Você abre e fala assim, ó, querido, ontem você matou um monte de células minhas, eu quero o seguinte, eu quero que hoje você faça a segunda injeção exatamente no mesmo lugar que você fez ontem. Você pega exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque ontem você matou células, senti dor, né? Eu tenho dó das minhas células, não quero que você mate mais células, então tem que ser exatamente no mesmo lugar. Ele fala, beleza, eu vou tentar. Ele vai lá, ele tenta e ele não consegue. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ele vai matar novas células. Por melhor que o sujeito esteja fazendo a injeção em você. Moral da história. Agora eu vou te falar a moral da história. Seringas diferentes, buracos diferentes no seu braço. A seringa faz o papel de x1, x2. A agulha faz papel de x1, x2. F de x1, F de x2 são os dois furos que o sujeito fez no seu braço. Então, seringas diferentes, agulhas diferentes, buracos diferentes no seu braço. Furos diferentes no seu braço. Função injetora. É uma injeção. Espero que agora você tenha entendido. Quando um professor na minha graduação falou isso para mim, nunca mais eu esqueci o que é a função injetora. Seringas diferentes, agulhas diferentes, buracos diferentes no seu braço, furos diferentes no seu braço. Entendeu? E é exatamente a definição de função injetora. Elementos distintos do domínio têm imagens distintas lá no contradomínio. O grande problema desta definição aqui
é que ela está trabalhando com coisas diferentes. O matemático odeia trabalhar com o símbolo diferente. É muito melhor trabalhar com o símbolo igual. Então, nós temos que achar um jeito de transformar esse símbolo de diferente num símbolo igual, que é o contrário do diferente, que é a negação do diferente. Tá? Por quê? Porque é melhor trabalhar com igual do que com diferente. O matemático adora trabalhar com igual. Com diferente, com o sinal de diferente, ele não se dá muito bem. Mas com igualdade, ele se dá muito bem. Então, nós vamos invocar agora a contrapositiva lá da lógica. Como eu sei que você não lembra qual é a lei da contrapositiva, eu vou trazer e vou recordar aqui para você. Essa condicional aqui, ó, P condiciona Q, ela é equivalente a não Q condiciona não P. Você pode fazer a tabela verdade dessa proposição, a tabela verdade dessa proposição aqui e ver que as duas tabelas são idênticas. Putz, mas tabela verdade, pessoal, nós estudamos na nossa segunda aula. Pois é. Estamos aplicando aqui aqueles conceitos da lógica que nós vimos lá atrás. Tá certo? Então tá. P condiciona Q é equivalente a não Q condiciona não P. Isso nos ajuda bastante porque aqui, ó, embora eu tenha utilizado implicação, você pode substituir implicação por condicional, que dá na mesma. Não dá na mesma, mas do ponto de vista matemático dá na mesma, tá certo? São coisas equivalentes. Por quê? Porque, lembra, a toda condicional está associada a uma implicação, a toda implicação está associada a uma condicional. Então tem esse vai e volta, tem esse vai e vem, e no final do dia, quem trabalha com condicional e quem trabalha com implica só está trabalhando com linguagens diferentes. No fundo, a mesma coisa, tá? Então, traduzindo essa proposição aqui, nós podemos escrever assim: P implica Q, C e somente C, não Q implica em não P. Não estou dizendo que a condicional é igual à implicação. Não é. A condicional é uma operação, a implicação é uma relação. Não são coisas iguais. Trabalhar com uma é idêntico a trabalhar com a outra? É. Quem trabalha com uma consegue trabalhar com a outra, quem trabalha com a outra consegue trabalhar com a outra. Mas não são iguais, toma cuidado, tá? Então, P implica Q é equivalente a não Q implica em não P. E isso nos ajuda aqui, ó. Isso nos ajuda aqui, na definição de função injetora. Porque aqui está dizendo, ó, x1 diferente de x2 está fazendo papel de P. F de x1 diferente de f de x2 está fazendo papel de Q aqui. Tá vendo? Então, nós podemos dizer que essa implicação aqui, ó, é equivalente à negação disso, implica na negação disso. O problema é que a negação do diferente é o igual. Então, uma função ela é injetora, C e somente C. Para quaisquer x1 e x2 em x, se a f do x1 for igual a f do x2, então x1 tem que ser igual a x2. Agora sim, estamos trabalhando com igualdades, e aí é muito mais cômodo de se trabalhar do que trabalhar com um símbolo diferente, que é horrível de se trabalhar, tá? Mas com o símbolo de igual é muito mais fácil de trabalhar. Então, sempre que nós quisermos mostrar ou verificar que uma função é injetora, nós vamos utilizar essa definição alternativa aqui. F de x1 igual a f de x2 implica em x1 igual a x2. Se nós conseguirmos mostrar essa implicação, então nós teremos uma função injetora. E o que significa ser uma função não ser injetora? O que significa não ser injetora? Não ser injetora significa que nós temos que negar isso daqui. Nós temos que negar essa implicação aqui. Como você não lembra qual é a negação de uma implicação, eu trouxe aqui para você. A negação de P condiciona Q é equivalente a P e não Q. Mantenha a primeira e negue a segunda. São coisas equivalentes. Então, quando que uma função não é injetora? Quando vale a negação disso daqui. Negar isso daqui significa que nós vamos trocar o para todo pelo existe. Aqui, quando eu escrevo assim, para todo x1 e para todo x1 e x2, eu estou dizendo para todo x1 e para todo x2. Tá? Para todo x1 e para todo x2,
Se x1 for diferente do x2, então f de x1 é diferente da f de x2. Vamos negar isso daqui. Para não ser injetora, temos que negar isso daqui. Os para todo viram existe, e nós temos que negar essa implicação aqui. Então, não ser injetora significa que existem x1 e x2 no x, mas que, mantém a primeira, x1 diferente de x2, e negação da segunda. Qual é a segunda mesmo na definição? F de x1 diferente de f de x2. Vamos negar isso. F de x1 igual a f de x2. Então, a função não é injetora, ela não é injetora, quando existem dois elementos distintos no domínio, cujas imagens são iguais. Isso pode acontecer na função constante, por exemplo. Tá? É uma coisa que acontece. Elementos diferentes do domínio são levados em elementos iguais lá no contradomínio. Função desse tipo não é injetora. Essa daqui é uma função injetora. Ela vai de x para y, ela leva o a no 2, o b no 3 e o c no 4. Elementos distintos, imagens distintas, portanto, essa função é um exemplo de função injetora. Tá? Esta função aqui, que vai dos naturais para os naturais, pega cada natural e leva em 2 vezes ele, essa é uma função que é injetora. Por quê? Vamos usar a definição alternativa, vamos usar essa daqui, né? Vamos pegar G de N1 igual a G de N2 e vamos mostrar de alguma forma que o N1 é igual a N2, para verificar que ela é injetora. Então, se a G de N1 for igual a G do N2, significa que 2 vezes N1 é igual a 2 vezes N2. Como eu tenho 2 em comum aqui nessa igualdade, e eu estou trabalhando com números naturais, eu posso usar a lei do corte, como aqui 2 é diferente de 0, posso cortar o 2 de ambos os lados dessa igualdade, porque nós estamos no naturais. E aí eu chego, então, que o N1 é igual a N2, e, portanto, a nossa função ela é injetora. Passei de G de N1 igual a G de N2 para N1 igual a N2, função é injetora. Toda função linear h de r em r, que é dada por uma fórmula desse tipo, ou seja, h de x é da forma ax mais b, com a e b reais mais o a diferente de zero, né? Se o a for igual a zero, essa parte aqui some, né? E aí você teria uma função constante. A função constante não é injetora, tá? Porque todo mundo iria parar no B. Então, o 1 vai parar no B, o 2 também vai parar no B. E aí você teria elementos distintos no domínio, sendo mapeados em elementos iguais, no mesmo elemento lá no contradomínio. Então, a função constante ela nunca é injetora, tá? Nesse caso aqui. Por isso que nós estamos exigindo aqui que o A seja diferente de zero. Quando o A for diferente de zero, essa tem chance de ser injetora, de fato ela é. Para isso, vamos supor que o H de x1 é igual ao H de x2. H de x1 ser igual a H de x2 significa que AX1 mais B é igual a AX2 mais B. Tá certo? Eu só apliquei a lei, né? Só apliquei aqui o significado de H de x1 e H de x2. Agora eu vou começar a fazer matemática, né? Como o B está em ambos os lados dessa igualdade, eu estou no conjunto dos números reais, posso cortar o B de ambos os lados. Né? E eu fico com AX1 igual a AX2. Como o A é diferente de zero, e eu estou nos reais, eu posso cortar o A de ambos os lados, por o A ser diferente de zero, tá? Aí vale a lei do corte, pode cortar, e nesse caso, então, eu concluo que o x1 é igual a x2. Portanto, essa função também é injetora. Agora vamos pegar essas funções aqui, né? O conjunto x é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4 e o y é pelas vogais do nosso alfabeto latino. E vamos considerar as seguintes funções de x e y. Essas funções que vão aparecer aqui, algumas delas já apareceram em alguns vídeos anteriores, tá? Então essa primeira função, ela relaciona 1 com o e, 2 com o u, 3 com o i e 4 com o o. Perceba que elementos distintos do domínio, né? 1, 2, 3 e 4 são elementos distintos do domínio, 2 a 2, e as imagens são distintas. Então, elementos distintos são levados em imagens, têm imagens distintas, e, portanto, essa função é uma função injetora. A outra é a função g, né? E relaciona 1 com o o, 2 com o a, 3 com o u e 4 com o i. De novo aqui, elementos distintos do domínio têm imagens distintas no contradomínio. Essa função ela também é uma função
injetora. Agora vamos à função H. Vamos olhar a função H aqui. Será que essa é uma função injetora ou não? Vamos ver. A imagem do 1 é o E, a imagem do 2 é o A, a imagem do 3 é o U e a imagem do 4 é o E também. Então você percebe, olha para esses dois, o primeiro e o último aqui, e você vai perceber que o 1 e o 4 são elementos distintos do domínio, mas as imagens são iguais. Portanto, essa função ela não pode ser injetora. Ela não é injetora. Tá? A função L, ela faz o seguinte, ó, a imagem do 1 é o O, do 2 é o I, do 3 é o I e do 4 é o I também. Então você tem aqui três elementos, desculpa, os três elementos aqui, o 2, o 3 e o 4, são três elementos distintos do domínio, mas as imagens são iguais. Portanto, essa função também não pode ser injetora. Por fim, essa função aqui. A função que eu chamei de F, leva 1 no O, 2 no O, 3 no O e 4 no O. Todo mundo vai parar na vogal O. Essa função claramente não pode ser injetora. Essa aqui é um exemplo de função constante. Todo mundo vai parar no mesmo elemento. Todo mundo tem a mesma imagem. Essa função é constante, ela não é uma função injetora, certo? Por fim, essa daqui, né, a função G, que vai dos inteiros para os fracionais, e pega cada inteiro e associa o seu quadrado. Isso também não é uma função injetora, porque 1 é diferente de menos 1, mas quando você calcula a imagem do 1 e calcula a imagem do menos 1, isso dá o mesmo resultado. Ambos são iguais a 1. F de 1 e F de menos 1 são iguais a 1. Só não sei porque coloquei F aqui, é G, né? E é G e não é F. Mas, enfim, a função G leva elementos distintos em elementos iguais. As imagens de dois elementos distintos são iguais, essa função não é injetora. Essa função F aqui, ó, que vai dos inteiros para os Z6, que pega cada x e leva na sua classe, também não é injetora. Por quê? Porque o 0 é diferente do 6, mas a F do 0, que é a classe do 0, é igual à classe do 6, que é a F de 6. Então, temos elementos distintos no domínio que têm imagens iguais. Essa função também não é uma função injetora. Essa função G aqui, que vai das matrizes 2 por 2 com entradas reais para os reais, pega cada matriz 2 por 2 e leva no seu determinante, isso também não é uma função injetora. Por quê? Porque se eu pegar a matriz A, que é formada da seguinte forma, 2001, a matriz B, que é 1002, tá? Essas duas matrizes aqui são matrizes 2 por 2 com entradas reais, elas são distintas. No entanto, quando você calcular o determinante das duas matrizes serão iguais. Os dois determinantes serão iguais a 2 e, portanto, eu tenho matrizes distintas associadas ao mesmo número real. Essa função não pode ser injetora, tá certo? Não é injetora também. Agora vamos considerar a função entre o conjunto B de todos os brasileiros. B, então, vai ser o conjunto de todos os brasileiros. E N é o conjunto dos números naturais. E nós vamos definir a seguinte função do conjunto B no conjunto N. São os pares ordenados do tipo XY, tais que X está em B, ou seja, X é um brasileiro, Y é o número do CPF de X. Esta função apareceu lá quando nós começamos a trabalhar com funções, na primeira aula, no primeiro vídeo da aula 22, apareceu essa função, apareceu essa relação, e nós vimos que essa relação é uma função. Tá? A todo brasileiro está associado a um CPF, esse CPF é único, tá certo? Além disso, pessoas distintas têm CPFs distintos, e, portanto, essa função, além de ser função, ela é injetora. Pessoas distintas têm CPFs distintos. Beleza? Bom, com isso nós vamos ficando por aqui a respeito de funções injetoras. Eu espero mesmo que você tenha entendido o que é uma função injetora, pelo menos naquele negócio lá da injeção, né? Que eu falei para vocês. Espero que aquilo lá tenha feito sentido para vocês. Tá? Função injetora, então, elementos distintos têm imagens distintas, ou então, alternativamente, se dois elementos têm imagens iguais, é porque as duas pré-imagens são iguais. Beleza? Ficamos por aqui, então. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.